boa tarde, boa noite. Eu sou Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR. Eu estou aqui nos estúdios da Quarteto Comunicação com o Eduardo Savanashi, que organizou Olá. para a gente aqui mais uma série de assuntos sobre o mercado global. E o que temos para hoje, senhor Edu? Olá, Ibiapaba. Olá, todo mundo que assiste a gente. Bom, separamos aqui algumas informações que foram publicadas ao longo da semana. Para começar nossa conversa aqui, um número aguardado aí, né? Divulgado pelo Fundecitrus, a estimativa de safra de laranja 2026-27, um número aí de 255,2 milhões de caixa, uma queda de 12,9% em relação à safra anterior. Como é que a gente pode olhar para esse dado divulgado aí pelo Fundecitrus? Bem, inicialmente, a estimativa de safra divulgada pelo Fundecitrus, a gente pode falar que ela veio num número suficiente para não atrapalhar o mercado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, neste momento, considerando a demanda anualizada, ela não deve nem ter um ambiente de restrição de oferta e também não deve fazer com que se acumulem mais estoques. O problema é que se a gente já veio com estoque alto, muito provavelmente deve continuar com estoque alto, porque a demanda que a gente tem hoje não é suficiente para conseguir diminuir essa base que a gente carregou da safra passada. Então, dos males o menor, né? Ela não atrapalha, mas também não ajuda. Legal. E da estimativa de safra, a gente vai para outra ponta, que são as exportações de suco de laranja, né? Segundo aí os dados da Secex, período aí de julho de 25 a abril de 2026, exportações totais menos 2,1% em volume, menos 29,7% em receita. Como é que a gente pode avaliar esse dado? Acho que esses dados da Secex, eles mostram que as exportações brasileiras estão andando de lado. Quando a gente olha uma queda de 2,1% em termos de volume, significa que você está mais ou menos estável em relação ao período anterior. O problema é que o período anterior foi muito ruim. Foi a pior exportação da série histórica em 30 anos, no mesmo período. E essa queda de 30% na receita, ela é reflexo justamente da dificuldade que o setor tem tido para conseguir vender o suco de laranja. E isso acontece, como a gente sabe, em decorrência dos altos preços da safra passada, que fizeram com que o consumidor ele deixasse a categoria e agora a gente enfrenta um problema sério aí na demanda. Vamos olhar um pouco os mercados. Então a gente tem aí a Europa, também uma queda, né, de 14,7% em volume e 37,8% em receita. Como é que você avalia esse número da Europa? Bem, a Europa, sem sombra de dúvidas, hoje é o mercado que mais preocupa nas exportações de suco de laranja do Brasil. Até outro dia, ela era o principal destino dessas nossas exportações, foi ultrapassada pelos Estados Unidos e, principalmente nas exportações do suco concentrado, tem sido muito difícil conseguir vender suco na Europa nesta safra. Então é um motivo de preocupação que a gente tem e acho que os números eles falam por si só, né? Praticamente 15% de queda no volume e 37, quase 40% em receita. Isso é o reflexo do que a gente viu acontecer na última safra e é o preço pelo que aconteceu nesses últimos 12, 15 meses, até mais, 18 meses nas exportações brasileiras. Bom, e aí olhando para os Estados Unidos a gente teve uma alta, né, de 17,6% em volume e uma queda aí de 17,8% em receita, mas é um mercado que vem aí se mantendo, segurando a bronca das exportações, né? É verdade, o mercado americano, segundo os nossos dados da Secex, tem sido bons, mais por sorte do que por juízo, porque esse aumento nas exportações para o mercado americano tem nome, é a queda de produção na Flórida. Isso abriu um espaço de consumo dentro dos Estados Unidos e o Brasil tem ocupado. O NFC tem sido o principal produto e a gente pode ver aqui, colocando na tela os dados, que na barra a gente tem essa parte laranjinha e uma amarela. Laranjinha é o NFC convertido a
concentrado equivalente. E a gente pode ver que no mercado americano, o NFC ele já é em volume mais relevante que o concentrado. E assim como na Europa, tem sido mais complicado você conseguir dar saída para o concentrado do que para o NFC. É uma escolha do consumidor. Beleza? E aí, olhando a participação dos principais mercados, né? Os Estados Unidos com a maior participação, 50,5%, e a Europa com 44,3%, né? Um número, uma posição é que se inverteu, né, nos últimos anos, né? Nos últimos meses. Eu acho que o melhor cenário das exportações brasileiras seria Estados Unidos, onde está agora, porque a gente não tem como pensar que a Flórida não teria esse problema de oferta. A Flórida ela já vem dando sinais de uma produção realmente pequena já há alguns anos. O que é ruim é o que acontece na Europa. Então, essa participação americana, ela tem dois eixos. Primeiro, o que a Flórida deixou de produzir, e o segundo, o que a Europa deixou de comprar. Então, o aumento da participação americana não é só porque a gente vende mais suco para os Estados Unidos, é também porque a gente vende menos suco para a Europa. E esse é um ponto importante para a gente ter atenção. Beleza. Bom, seguindo aqui, a gente tem agora aqui o Juice Market, né? Esse periódico importante, sempre traz boas informações do São mercado, extremamente bem informados, realmente muito bem são. informados. A edição de maio até traz, aqui, falando, pegando aí o que você falou da Flórida, né? Um dos principais destaques é a nova estimativa de safra para a Flórida feita pelo USDA, de 12 milhões de caixas. É um número aí que um aumento aí na estimativa, né? A estimativa anterior era algo em torno aí de 11 milhões de caixas, ainda 1% abaixo da safra anterior, mas já suficiente para ter ali uma comemoração, digamos assim, do mercado. O pessoal olhou com um lado positivo, falando até de possíveis efeitos de ações contra o greening na Flórida. Dá para comemorar esse número? O que eu acho interessante nesse mercado americano, né, em termos de produção, é a capacidade que eles têm de comemorar, né, de achar ali uma coisa importante em algo que hoje em dia realmente não muda absolutamente nada no jogo, né? É só uma sinalização, ok? 1% de diferença pode ser muita coisa, né? Não necessariamente um tratamento para o green, mas pode ter tantos outros fatores. Mas o fato é que é o seguinte, são 12 milhões de caixas. Até alguns anos atrás, essa turma produzia 70 milhões de caixas. Antes disso, 150 milhões de caixas. E antes disso, 250 milhões de caixas. Obviamente, se eles estivessem produzindo essa quantidade, o Brasil não exportaria, acho que nenhuma gota de suco para os Estados Unidos, que não haveria espaço com a demanda que tem lá hoje. Então, no final das contas, dos males o menor. Quer dizer, eles têm uma produção pequena que comporta a importação de suco brasileiro. E aí, mais uma vez, para a gente, mais sorte do que juízo, mas ainda bem que tem o mercado americano e, de certa forma, o produtor e a indústria brasileira se beneficiaram dessa queda muito grande, quase absurda, que aconteceu na Flórida em relação ao que eles já foram no passado. Um outro destaque do SDA é em relação à produção do México, né? A estimativa de safra da safra 25 e 26 do México está sendo encerrada com uma estimativa de 43 milhões de caixas, um aumento aí de 23%, mas aí ainda um crescimento em cima de uma base bem menor do que já foi também no México, né? Eu acho que para a cadeia brasileira, o que importa para a gente saber em relação à produção do México é que ela é um concorrente no mercado americano. E eles já saem de um ponto muito melhor do que o nosso. Eles saem com um custo de produção 415 dólares mais baixo do que o brasileiro, porque eles não pagam o imposto de importação que a gente paga lá. E isso é muito dinheiro quando a gente pensa em custo de produção. Claro, aqui no Brasil nós temos algumas eficiências que eles não têm lá, nós somos melhores na produção agrícola, nossa logística é melhor do que a logística mexicana, embora o custo ali de caminhão e navio ele seja mais ou menos equivalente, mas no final das contas eles têm esta grande vantagem.
Quando a gente olha o que significam essas 43 milhões de caixas, já produziram mais do que isso. Se eu não me engano, já chegaram até a produzir 70 milhões de caixas ou alguma coisa próxima disso. Posso estar errado, mas o que eu tenho na memória é isso. É uma produção que ela é maior do que a safra anterior, mas ela é menor do que já foi no passado. O México tem passado também por alguns maus momentos do ponto de vista de clima. Passaram por algumas secas severas, estão enfrentando problemas com pragas e doenças. Então também não é muito fácil a vida do citricultor lá no México. E, obviamente, o Brasil está pronto sempre para conseguir suprir tudo que eles não conseguirem colocar no mercado americano. Então, a gente olha como concorrente, a gente não vai comemorar, obviamente, nada que seja ruim para os outros, mas o que for oportunidade para o Brasil, a gente está pronto para aproveitar. Falando do que é praticado no mercado, né? Olhando aqui, segundo o Juice Market, as ofertas de FCOJ brasileiro recuaram no mercado para 2.500 a 3.000 dólares por tonelada. E no México, permaneceu entre 3.200 a 3.400 dólares por tonelada. Você já comentou isso em outros vídeos da Citrus, sobre tem acontecido um deságio, né, entre o preço do suco de laranja brasileiro e o mexicano. Pois é, e esse é um efeito que a gente tem que tomar muita atenção, porque hoje existe um deságio do suco brasileiro em relação ao suco mexicano no mercado americano e do suco egípcio no mercado europeu. Isso acontece basicamente por qualidade, por BRICS, amargor, entre outros pontos. Então, por essa razão, produtores e indústrias têm que ficar realmente muito atentos à questão da qualidade, porque no fim do dia é dinheiro no bolso. É mercado que a gente deixa de ganhar em relação a outros concorrentes. Claro que o Brasil, ele é o principal player no mercado mundial, mas temos desafiantes. Temos aí o Egito, que a gente já conversou aqui outras vezes sobre isso, com um projeto gigantesco ali de aumento de produção que pode tomar do Brasil daqui a alguns anos mais de 50 milhões de caixas de consumo na Europa. Então, é complicado, a gente tem que ter atenção e a palavra de ordem, acho que hoje no mercado é qualidade. E é isso que todo mundo tem que buscar para que a gente não tenha esse problema de ter um deságio em relação a outros concorrentes. Ok. Bom, passando aqui para um próximo relatório, publicado agora em maio, o relatório do Itaú BBA, né, o agromensal. A gente separou dois destaques aqui desse relatório. O primeiro é em relação ao preço do suco de laranja na Bolsa de Nova York. Segundo o relatório, teve uma queda aí de 16% nos últimos 30 dias, fechando em 2.400 dólares por libra-peso. Não, Segundo $2.400 por tonelada. isso, por tonelada. Isso. O que reflete aqui, segundo eles, o mercado mais abastecido e estocado. É banco fazendo trabalho de banco, né? Olhando ali os fundamentos de mercado, e aí a leitura está absolutamente correta. Quer dizer, você tem um mercado que ele chega mais carregado de estoque, uma demanda que ela é decadente em alguns mercados, como por exemplo na Europa, a gente acabou de falar disso, e aí quando você junta um com o outro, você vai ter o preço mais baixo. É lei da oferta e da demanda. Então isso não tem muita novidade, e aí acho que o Itaú ele capta bem isso e mostra essa realidade que a gente passa por hoje. É uma realidade ruim, dura, mas é exatamente o retrato dos fundamentos que a gente encontra hoje no mercado. O relatório também traz uma análise da safra 25-26, colocando que foi uma safra muito volumosa, colocando que os preços do suco ainda continuam altos para o consumidor e o que tem afetado a demanda pelo produto, que é algo que também vem sendo falado com certa frequência aqui, né, nos canais da Citrus, mas eles ressaltam esse impacto na demanda que vem sendo constatada no suco de laranja. Eu acho que para a gente explicar bem isso, a gente tem que entender como é que essa cadeia funciona. O que aconteceu na safra 2024 e 2025 é que o preço da matéria-prima ficou extremamente elevado. E aí o engarrafador ficou ali de sanduíche espremido entre o fornecedor de matéria-prima, principalmente suco de laranja brasileiro, e o varejo, que pode aceitar ou não um repasse de preço. Em grande medida, ele não aceitou parte do repasse de preço. Agora que a matéria-prima caiu, o preço da matéria-prima caiu, o preço do suco está bem mais baixo em comparação ao que foi na safra 2024-25, e a gente pode pegar todas as referências internacionais, seja de Usmark, Csex, enfim, o que for,
O fato é que o engarrafador e o varejo estão fazendo margem agora. Então, já que a matéria-prima tá mais barata, eles estão mantendo os mesmos preços para que eles possam, vamos dizer assim, descontar um pouco do prejuízo que eles tiveram no período anterior. Para a gente isso é péssimo, porque no final das contas você deixa de reestimular a demanda, porque a turma agora está fazendo margem. Então é uma situação que é bastante delicada e a gente espera que o mais breve possível esses preços comecem a ceder na ponta, porque o da matéria-prima já caiu, né? Muito bem. Bom, a gente separou também aqui algumas notícias, né? Essa que é a primeira, é, deixa de ser surpreendente, né? Como é que é essa história de uma consulta pública no Reino Unido que pode banir o suco de laranja da alimentação escolar naquele país? Como que é isso? Pois é um daqueles absurdos que a gente tem que viver, né? Mas tem que trabalhar também para tentar resolver. É uma consulta pública, esse assunto, ele é uma consulta pública promovida pelo Ministério da Educação do Reino Unido, que tem a prerrogativa de montar o cardápio escolar. E aí ele está consultando a população e com algumas indicações dos produtos que devem ou não continuar nessa base alimentar. E ali ele traz algumas recomendações. Dentro delas, você pode encontrar o banimento de sucos de fruta por conta do conteúdo de açúcar e a diminuição de certas porções, como por exemplo, eles recomendam a diminuição de carnes, de ingestão de carnes processadas. Qual que é o ponto? A carne processada, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela faz parte do grupo de produtos carcinogênicos grupo 1, que, em tese, é muito mais perigoso para a saúde do que o conteúdo de açúcar que tem num copo de suco. Só que eles não levam isso em consideração, assim como eles não levam em consideração também todos os benefícios, todos os nutrientes, tudo que tem de bom dentro de um copo de suco. Então é uma conversa meio de maluco. O que a Citrus BR está fazendo em relação a isso? A gente já entrou em contato com a Associação Europeia de Sucos de Fruta, com a Associação Britânica, estamos levantando as melhores evidências científicas, os melhores estudos e também fazendo um alerta que da parte regulatória eles estão tratando com dois pesos e duas medidas. Eles pegam um produto carcinogênico grupo 1 que eles recomendam mitigar a ingestão e pegam um que não tem nada disso, não tem nenhuma restrição nesse sentido e fala que tem que banir. Então não faz sentido nem regulatório isso. A gente espera que a gente tenha sucesso nessa consulta pública, mas não dá muito para saber, porque essa questão do conteúdo de açúcar, ela deixou de ser uma questão racional e se tornou uma questão dogmática. E aí, com dogmas, é muito difícil você conseguir lidar com a situação, porque a pessoa ela não está disponível para ser convencida, por mais que você tenha as melhores evidências sobre o assunto. É uma questão complicada. E aí, o próximo tema é a promulgação, né, do acordo Mercosul-União Europeia. Demorou, mas aconteceu. E a gente separou aqui uma notícia do ministro da Agricultura, André de Paula, citando o nosso suco de laranja como um dos setores beneficiados por ganhar mais competitividade no mercado europeu, né? É uma boa notícia para o setor, né? Ah, não tenha dúvida, né? Acho que um dos grandes desafios que o setor de suco de laranja tem no mercado internacional são as tarifas de importação. A gente tem uma tarifa de US$ 415 por tonelada nos Estados Unidos, uma tarifa de 12,2% na Europa, e aí quando a gente vai para a China, tem aquela tarifa de temperatura que pode chegar a 30. Nós temos desafios da tarifa sul-coreana de 54% de valor. Então, boa parte dos nossos problemas está ligado a questões tarifárias. Especificamente sobre o acordo Mercosul-União Europeia, a grande vantagem desse acordo é que ao longo dos anos ele vai fazer com que o suco de laranja fique mais competitivo na ponta, porque você tira um pedágio que você paga hoje para ingressar nesse mercado, que é descontado da receita que entra para o suco de laranja aqui para o lado brasileiro. Então é um custo que você vai deixar de ter ao longo do tempo. A tendência é que este valor ele seja incorporado nas margens, né, principalmente ali do engarrafador, do varejista, e que isso resulte em diminuição de preço para o consumidor.
o que para a gente hoje é música para os ouvidos. A gente acabou de falar que o preço do produto ainda está caro na ponta, então tudo que a gente puder tirar de imposto ajuda o produto a ficar mais competitivo. Então, sem sombra de dúvida, ela é uma grande notícia, demora ainda para acontecer, ela vai caindo aos poucos a tarifa, mas no longo prazo isso deve beneficiar bastante o setor. Muito bom. Bom, a gente agora entra no quadro que eu gosto muito, que é onde a gente traz comentários dos nossos seguidores nas redes sociais da Citrus, com dúvidas, críticas, Muitas críticas. normalmente mais críticas do que qualquer outra coisa, mas é uma oportunidade aí para responder e tirar, de certa forma, essas dúvidas do pessoal. Então a gente tem aqui o primeiro comentário na tela do Júnior Chioderoli. Fundecitos manipulando o mercado, a estimativa real é abaixo disso. Engraçado que nunca erram para baixo. Ano passado começou em 314 e finalizou após 13 ajustes em 292. Fundecitos recebe dinheiro para poder falar que tem fruta sobrando no mercado. Fundecitos e Conab podem dar as mãos. Pois é, né? Um comentário suave do nosso amigo Júnior. Júnior, é o seguinte, meu caro, eu não vou te convencer de nada do que você não queira ser convencido, mas o que eu posso fazer, e aqui eu tomo a liberdade, em nome do meu amigo, diretor executivo do Fundecitrus, Juliano Aires, te convidar para você conhecer lá o Fundecitrus, toda a estrutura do PES, como ele é feito. Ele tem uma participação gigantesca dos próprios produtores. Você tem um sistema de informação lá dentro que é maravilhoso, com segurança, LGPD, tem participação da própria Unesp, que é uma instituição pública, de outras entidades, tem uma governança estabelecida. Então, assim, eu sou suspeito porque eu sou fã do PES, do trabalho que eles fazem lá e das pessoas que estão envolvidas no PES. Mas, mais uma vez, não vou te convencer de absolutamente nada, mas eu te convido para que você vá lá conhecer. E aí eu acredito que talvez você possa mudar um pouquinho o seu ponto de vista. Mas, dito isso, entrando um pouquinho agora aqui no mérito do que o nosso amigo Júnior aqui ele traz, a gente tem que começar pela palavra. É uma estimativa. Não existe um compromisso de que aquilo seja absolutamente perfeito, porque, inclusive, tem uma margem de erro que ela é declarada logo na estimativa, logo no anúncio da estimativa. Então, ao longo das revisões, esse número ele vai sendo mais afinado, ele vai sendo refinado para que depois a gente chegue o mais próximo possível. Então, é natural que essas estimativas elas tragam esse reflexo de como que é a evolução da safra. O que pode acontecer numa safra para que você tenha ajustes ao longo dessas três reestimativas? Você tem clima, e a gente vive hoje efeitos muito complicados das mudanças climáticas. Você tem taxa de queda das frutas, e hoje em dia estamos começando a conviver um pouco mais com a severidade do greening, e o comportamento das plantas ele não é necessariamente totalmente conhecido hoje. Enfim, tem um monte de questões. Então, assim, mais uma vez, é uma estimativa. O que importa é a gente saber o tamanho, a ordem de grandeza da safra. E não se vai ter ali uma variação, que na verdade ele é pequena, e mais uma vez dentro da margem de erro, entre a estimativa inicial e a estimativa final. É estimativa. É isso que a gente precisa ter em mente. Muito bem. Então, o próximo comentário aqui, M. Blima. Nessa safra, o green e o clima vão equalizar essa lenta recuperação na demanda. Pois é um bom ponto aqui que o nosso amigo Lima traz, mas vamos entender o que ele está falando. Ele está dizendo o seguinte, que o clima e os efeitos que provavelmente devem fazer com que esta estimativa seja corrigida para baixo, e essa é a aposta dele, vão fazer com que a safra ela fique mais equilibrada com a demanda, e aí talvez ajuste o mercado. Essa é a aposta que ele está fazendo. O raciocínio dele pode estar correto, é um jeito de você olhar. A questão é que ele não corrige o problema da demanda. E você acerta o mercado pela restrição de oferta. Então, eu não sei se isso é o melhor cenário. Claro, ajuda,
para quem está ali na lida do dia a dia, não nego que isso possa acontecer, o raciocínio está correto mais uma vez, mas o que a gente tem que focar é como é que a gente ajusta a demanda, porque se a demanda estiver crescendo, ok. Muito bom. Reinaldo Lemão. Esse ano não foi tratado o pomar, tiramos adubo foliares, 20 milhões de caixas já vão cair de green, a praga nova que seca o cabinho e o preço ruim desafiador. Então, ele vai mais ou menos na linha do Lima, né? O que ele Sim. tá falando aqui é que você vai ter queda de frutas por causa do green, que você vai ajustar um pouquinho ali a oferta. Importante a gente falar, quer dizer, a queda de fruta, por todas as pragas e doenças, ela já está calculada dentro da estimativa de safra do Fundecitrus. Ele já tem a taxa de queda incorporado nisso, né? Então, pode ser que ela seja maior? Pode. Claro, tudo é possível. Mais uma vez, a gente está iniciando a safra e tem um monte de coisa para acontecer pela frente. Agora, é, essas variáveis já estão contempladas dentro, mas é isso. Pelo que a gente vê aqui, o sentimento da turma é que vai ter um ajuste na oferta. E quem viver, verá. Léo F. Tolentino. Precisamos investir pesado na propaganda dos benefícios do suco de laranja. Infelizmente, hoje até nutricionistas torcem o nariz para o suco de laranja. Precisamos do apoio massivo das indústrias, grandes empresas, pessoas influentes propagando os benefícios da fruta e do suco. As redes sociais são uma excelente ferramenta para isso, para colocarmos na cabeça das pessoas que a laranja é um dos maiores aliados para uma vida saudável. O Léo tá certo. É isso que precisa ser feito. O que a gente precisa descobrir é o como, né? Porque o que tá claro. E por que que eu falo isso? Porque nós temos alguns mercados que, se a gente for olhar, são prioritários. A gente tem Estados Unidos, a gente tem Alemanha, França e Reino Unido. Esses quatro mercados aí devem dar uns quase 90%, se não der mais, do consumo de suco de laranja. Agora, o que que acontece? Para cada um desses mercados, você precisa de uma campanha específica, eles têm uma cultura de consumo específica, você precisa ter agências, você precisa ter investimento, e aí a gente pode pensar, para a gente começar a brincar aqui a situação, pelo menos de 30, 50 milhões de dólares por ano para poder rodar um programa como esse. Então é muito dinheiro, é um investimento que ele é muito alto e não dá para errar nisso. O que que eu posso falar para o nosso amigo Léo? Léo, a gente está estudando, a gente está tentando encontrar maneiras de conseguir promover o suco de laranja. Nós entendemos que existem todos esses benefícios. A questão é, como é que a gente entrega isso de uma forma criativa? Esse é que é o ponto. E isso eu acho que é o que a gente precisa procurar e é uma das pautas que, sem sombra de dúvida, a Citrus BR ela está empenhada aqui para tentar endereçar aí para os próximos meses. Muito bem, com isso a gente encerra essa edição aqui dessa nossa conversa, essa visão sobre o mercado global. Alguma consideração a mais que você queria fazer? Não, acho que é isso. Convidar a turma para continuar participando aqui do nosso bate-papo mensal aqui sobre o mercado, de passar aqui pelos relatórios, discutir um pouco, né? Comentem nas nossas redes, sejam generosos comigo, não me xinguem muito, gente. Sou um mensageiro aqui do mercado, mas o mercado é o que ele é, né? Realidade, a gente não negocia, a gente lida. Então, estou aqui para tentar trazer as melhores informações possíveis para que todo mundo lide com o mercado da melhor forma. Então, acho que é isso, senhor Eduardo. Terminamos por aqui. Muito bem, obrigado, Ibiapaba. É isso aí, gente. Sigam a Citrus BR nas redes sociais e a qualquer momento a gente volta aí com mais informações sobre o mercado. Então, saúde. Saúde.